E a capoeira, acho que deu essa coisa até para pensar essa coisa da loucura mesmo, né? Porque o louco foi fazer esse dia e deu até um negócio aqui dentro que quando terminou parecia que eu tava doido, assim, né? Mas era um estado orgástico, sei lá, de êxtase, né? De trocar, né? De querer falar e tal, né? E aí tem muita coisa assim, porque eu continuo relendo, vendo mais coisas, aí vai surgindo mais insights, assim, mais coisas. Você fez assim. para esse evento, você criou esse trabalho para esse evento. E aí esse agora você evento. pensa em desenvolver ele, porque poder não explicar. E aí eu fiz mais uma vez, que era com o pessoal da poesia maloqueirista, que foi com mais Berimba, coisas, isso, Berimba, o Caco. E aí lá foi melhor, até assim, num outro sentido melhor, né? Que aí tinha já, eu coloquei a referência do jornal, que ele também trabalhou, né? Tem alguma ele era coisa boicotado, também, né? Por causa da coreografia que você mesmo fez, né? O quê? Nesse do Lima Barreto. Lembrando aquele primeiro vídeo que você mostrou pra gente, tem aqueles movimentos muito soltos e muito explosivos, né? Esses impulsos de queda, pulos, que você parece retomar aqui numa outra perspectiva de pesquisa ligada ao campo da loucura. Isso. E ao campo da performance. Sabe o que eu imaginei? Também uma coisa assim, que você podia ter... É como se ele, naquele vídeo, ele estivesse estabelecendo conexões não pensadas com o espaço. Como se fosse um pensamento, processo. Qual? Do primeiro, do cordão. Um pensamento em processo de um corpo que quer traçar relações não pensadas, não programadas, não pensadas. Isso, exatamente. E que aqui você, no Lima Barreto, você meio que retoma, aprofunda e você já sintetiza com uma concisão, não é? Aqui já tinha uma coisa já marcada, né, do Lima Barreto, né, desde o começo e tal. Só no fim mesmo que foi aberto mesmo para improvisação, né, tipo, para chegar mesmo para chegar num estado, foi por isso da intensidade até da música também, que foi um estímulo que até muito forte, né, pra gente que dança, é muito louca a coisa da música, né? A Laila também é bailarina, né? Da Bucaneiros, né? Qualquer outro nome mesmo? Companhia Damas em Trânsito e os Bucaneiros. Isso, exatamente. E o Léo é físico, artista também. Que volta de aluguel, né? Eu gosto dos encontros e dos diálogos, né? Que legal. E essa coisa do final mesmo, né, para chegar num estado mesmo de loucura, só que uma loucura que a gente suporta, né, claro, né, tipo, nós civilizados. E o outro tem aquela coisa de também se deixar do começo ao fim nada programado, né, totalmente improvisado, né, só que era numa coisa para chegar mesmo numa exaustão, assim, de você mesmo. Numa exaustão da movimentação, tanto que ela não tinha tanto impulso tão rápido. Tinha só algumas vezes, né? O elástico limitava, né? Era uma luta contra aquele elástico, aquela coisa que está prendendo, e aí você sai de um jeito, depois ela vai prender em outra parte do corpo, que aí a gente já sai de outro jeito. Estímulos e resposta. Isso, né? Exatamente. É meio que sabe, que nem a gente faz contato com improvisação com outra pessoa, você tem, é meio que dava essa sensação de fazer com o elástico, que você tá ali, você tá dialogando com ele, e aí ele prende aqui, aí você tem que voltar para sair ou para enrolar também, se enrolar nele. Por isso que eu pensei, os seus movimentos nunca são pensados porque, regrados, né? Para não
Isso. Então, cair num esquema regrado mesmo, rígido. E depois você solta da corda. Depois que eu solto da corda, aí era aquela coisa mais Posso? doce, assim, né? De fazer, né? Agora eu queria sugerir para as pessoas também falarem. Alguém tem uma questão sobre isso que a gente viu. Eu tô só, não vem cá. querendo cortar, assim, eu tô um pouquinho preocupada com o horário, porque eu pensei da gente conversar junto depois pra dialogar entre as... A gente continua porque eu tô vendo seu trabalho, eu vejo que tem várias coisas em comum, assim, eu fico pensando, puxa, tem... o horário 9 horas. Como a gente começou tarde. um pouco tarde, não sei, assim, Então você aí podia não falar. mas você não lá. finalizou ainda, né? Acho que... Eu ia só. Se é que tem fim, né? Depois ele retoma de novo, né? Tem uma outra performance que eu ia falar, né? Que era das vogais, aquela que até a gente estava conversando, do Rambo. Eu poderia ler e aí depois você entrar, acho que na sua e depois abre, né? A gente abre já com os dois trabalhos que têm sido apresentados. Né? Isso. Poder traçar uma costura. Esse daqui das vogais, eu vou ler o poema, mais ou menos a ideia que foi dessa performance das vogais, né? Que eu fiz com o Gustavo Cabelo, que era coisa da guitarra, e tinha os elásticos nos dedos, né? Que remetia também à guitarra, e os elásticos nas cores também das vogais. Certo. O poema é assim. Isso não tem registro de vídeo e tal, né? Vai ficar mais intelectual. A, negro, E, branco, I, rubro, U, verde, O, azul, vogais. Ainda desvendarei seus mistérios latentes. A, velado voar de moscas reluzentes que zumbem ao redor dos acres lodaçais. E, nívea candidez de tendas e areais, lanças de gelo, reis brancos, flores trementes. E, escarro carmim, rubis a rir nos dentes, da ira ou da ilusão em tristes bacanais. U, curvas, vibrações verdes dos oceanos, paz de verduras, paz dos pastos, paz dos anos, que as rugas vão urdindo entre brumas e escolhos. O supremo clamor cheio de estranhos versos, silêncios assombrados de anjos e universos. O ômega, o sol violeta dos seus olhos. Tradução do Augusto de Campos. Belo poema, né? Belo poema. E aí tem a coisa, né, mais ou menos a ideia da performance, né, com isso. Vogais, poema do poeta Arthur Rimbaud, inspirou esta conversa entre o corpo, a guitarra, a alquimia sonora da guitarra provocando no corpo uma dança entre guitarra, poesia, magia. Através de uma linguagem corporal que tem como princípio floor-work, soltura do peso e alargamento das articulações, esta performance composta por uma guitarra dando uma ideia de prolongamento do corpo, com mais algumas articulações nas falanges dos dedos, das mãos, em fios elásticos presos na parede ou no chão. Uma menção às cordas da guitarra, coloridos pelas cores das vogais que o poema reluz, que, por um tempo da performance, a movimentação tem um limite de espaço para se movimentar. Truques alquímicos numa composição sinestésica sonora corpo-alquimia. A relação do som com as cores, perfumes, a vida e suas diversas manifestações. Toda essa alquimia do verbo para a alquimia do corpo, atacado pela sensibilidade de uma guitarra, vibrando o ar com dissonâncias
e cromatismos para os estímulos de movimentos corpóreos e visuais, considerando a vida do poeta, suas viagens e desregramentos dos sentidos e as várias leituras que o poema nos proporciona como um embasamento de criação e investigação cênica sonora. Carta do Vidente, que é a carta que ele escreve, né, falando dos desregramentos do sentido, né, toda a busca dele pela poesia e tal, assim como algumas passagens da vida. O poema é de inspiração, né, o Rimbaud ele fez esse poema inspirado nos cromatismos musicais do século XVII e dos tratados alquímicos de 1610. Porque ele estudava também a filosofia oculta, as vogais. Ele estudava filosofia oculta, né, bruxaria, essas coisas misteriosas. Exatamente. Pelo pouco que eu sei é que ele estudou aquele Eliphas Levi na época, né? Da magia. Exatamente. Tanto que nessa performance a gente fazia umas coisas com fogo também, de pegar fogo na mão e tal, né? Esse não. As duas vezes falhou a câmera. Eu tava perguntando. Sem coisa. Mas a estrutura pelo texto que você expõe essas ideias, essa coreografia, é muito poética, é muito lindo. E tem uma ressonância poética tremenda, porque dá pra você, né, começar a visualizar plasticamente. Aí tinha uma coisa que a gente usava os elásticos, né, e cada elástico tinha um perfume, né, um absinto, ópio, azarro, e você fazia isso aqui, aí espirrava essas essências, que aí dava esse cheiro, dava esses cheiros misturados, né? E usávamos também neon, né? Como era tudo escuro, ficava tudo brilhando, né? Aí eu colocava a roupa preta também e neons costurados na camisa, na blusa, aqui também. E o cabelo, né, que é o meu amigo, ele colocava os chifres aqui vermelhos, que ele tem um cabelão assim, ele colocava os chifres vermelhos aqui. Então a gente usava até gelo seco e tal, mas ele derreteu antes da performance. Pra causar a coisa da bruxaria, né, a fumaça e tal. Onde que você fez isso? Eu fiz lá na casa dele, que é um sarau, né, que tem todo começo de estação, e também na capoeira, que é um grupo de capoeira que eu faço. Você vai fazer de novo? Não, vamos fazer. A gente mandou para os lugares, vai rolar. Que bom. Bom, aí então a gente passa para a Lilian, né? E depois dela a gente entra na discussão. Legal. Vou tentar fazer o percurso à noite, né? Vocês chegaram. Como é seu nome? Javier, Léo, Laila e Mali, né? Obrigada de terem vindo aqui compartilhar essa noite com a gente. É a primeira vez que eu faço uma leitura de portfólio. Sempre tem a primeira vez. Sempre a primeira vez, né? Eu acho que é assim, uma iniciativa muito bacana essa do Chill, né? Da gente poder se encontrar e conhecer artistas, pessoas que estão aí fazendo coisas e que né? Poder aproximar essas linguagens. Eu fiz aqui um mapinha, tá, gente? Só pra eu. É meio caótico, é óbvio que eu não vou falar tudo isso, mas era só pra eu poder organizar meu pensamento. É uma ajuda. É verdade. Aqui. Será que fica? Acho que não fica. Ficou? Peraí, você digitiza. Será que tem mais? A gente segura, eu segurei. Você vai Talvez se prender no metal em cima, não? Vamos ver, dá uma. Não, o metal não. Não, o papel assim atrás, né? Assim. Boa ideia. sem rasgar. Uma fita, acho que você tem? Durex? Ah, Eu ia trazer e esqueci.
uma coisinha segura. Esse negócio só. E ali pra aprender o que? Seria Não, acho que é mais coisa mais leve. mais leve que um valor de ser, né? Se quiser palete. Ó. Vamos lá. Pegaram muito trânsito? Um pouquinho. É, sexta-feira. Nossa, mas tá bem estigmatizado. Esse aqui já É. pra pensar, pra eu poder falar do meu processo de criação, assim, né? Eu crio muito, eu sinto que os mapas, eles me ajudam a criar essas teias, né? Do que eu tô pensando, do que eu... Aí eu trouxe umas fotos. Então, só para contextualizar, né, um pouco, então o meu percurso, ele começa com teatro. Deixa eu sair. Pô, é um mapa da sua trajetória. Eu fiz um pouco da minha trajetória, assim. Fez Não tem uma arte da coisa, não é trajetória. tão... Eu comecei linear, né, assim, botando o início da coisa. Só que aí quando eu vi, hoje já tá do lado de onde começou. Então foi dando uma volta, assim, porque, eu vou começar, porque o tio já conhece um pouco a história. O meu processo então começa com teatro e um desejo grande de ser atriz, assim, sempre achei que eu ia ser atriz e continuar seguindo com isso. Mas aí a coisa ela começa a misturar, né, essa questão que a gente nunca sabe quais são os encontros. Por mais que a gente tente traçar um caminho, a coisa às vezes muda. E eu, já estudando teatro, comecei a dar aula de teatro e de teatro de animação. Porque na época eu tinha uma companhia em que a gente trabalhava no teatro de bonecos. E eu dei aula na Estação Especial da Lapa, que é um lugar onde tinham pessoas portadoras de necessidades especiais, então múltiplas deficiências, e ali eu tive um encontro assim, com um universo muito forte, né, dessas pessoas todas que eu nunca tinha tido contato antes, né? Então, surdos, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência mental. Então, era um universo novo que estava se abrindo e eu tendo que dialogar com aquilo, entender aquilo na minha vida, porque eram pessoas, uma relação muito distante, eu nunca tinha tido contato com pessoas nessas condições e, ao mesmo tempo, trazendo o teatro para elas e descobrindo ali como é que eu ia fazer aquilo. Porque, por exemplo, eu dei aula para um grupo de surdos. E eu tinha uma turma de 14 alunos surdos. E eu nunca tinha trabalhado com pessoas surdas. Então, como é que eu ia descobrir um jeito de me comunicar com eles? Eu tinha uma intérprete de Libras que me ajudava nas aulas, mas eu precisava pensar como é que eu ia criar um diálogo com eles. Então, esse processo foi muito intenso, assim, sabe? Sinto que corporalmente já era um desafio, assim, de estar ali e me comunicando com aquelas pessoas. Nesse período, a questão da máscara, trabalhando com eles, o teatro de animação, a máscara era algo muito forte, assim, eles tinham uma identificação grande com isso e eu sentia que quando eles colocavam a máscara, eles tinham mais liberdade. E essa máscara, vocês vão ver que ela vai aparecer lá na frente no meu processo de performance, assim, uma coisa... Então eu fiquei nesse processo, aí com o teatro eu trabalhei em 2 companhias, então na primeira companhia que foi onde eu me formei, na Fundação das Artes, a gente formou uma companhia, aí eu trabalhava com teatro infantil, então viajei bastante com teatro infantil. E nesse período, eu também tinha essa outra companhia, o Anima 2, que derivou desse encontro aqui do Teatro de Animação, em que a gente já estava começando uma pesquisa mais autoral e começando ali a entender o caminho da performance, querendo saber um pouquinho o que era esse universo. E foi nesse período que eu fiz a minha primeira performance, que é o pentear, que eu vou mostrar para vocês já já.
Eu posso começar mostrando isso. Então, eu cheguei no lugar. Como é que faz para ligar? Isso é outro. É só apertar o verbo. Pentear, assim, eu tenho... A performance, pra mim, tem muito essa ligação com o processo autobiográfico. Não apaga não, acho que dá pra gente ver, né? Ah, tá bom. Porque aí eu vou falando, assim, pra gente ter tempo de conversar um pouquinho. Porque me não, interessa mais ouvir até do que... Como é que eu faço aqui mesmo, né? Agora O que eu ajude? Eu quero. tem Não, o meu é pendrive. É que isso. É foto ou vídeo? Foto. Tá. Ali. Pronto. Aí você vai, né? Isso. Onde? Aí eu aperto qual esse aqui? Isso, da direita. Essa é a primeira, né? E aí Aí aperta o play. o play é o meio. Isso. Isso. Então, esse trabalho, o pentear, ele já tem a ver aí, e aí eu estava começando a pesquisa em performance, eu não sabia direito o que era isso. Mas, intuitivamente, a coisa do processo autobiográfico, ela já se manifestava. Então, a relação com os cabelos, assim, todo o meu processo de infância, com a minha mãe, do meu nascimento, assim, tem uma questão muito forte com o cabelo. Eu tive internada há muito tempo, e aí minha mãe, toda lua cheia, ela cortava meu cabelo, esses rituais, sabe, essa coisa da alquimia, assim. Então, tinha um processo ali de um cultivo dos fios que minha mãe fazia. E aí, essa primeira performance, meu cabelo ainda estava comprido, e eu penteava o cabelo. Então, foi um momento em que eu pesquisei ali na Paulista os pontos espelhados. Eu peguei 3 pontos espelhados, e aí o espelho é um elemento que volta depois nos meus materiais. E eu parava na rua e... Então, aqui um dos pontos, né, com o espelho. Penteava o cabelo, ó, outro ponto do espelho, e tinha também uma poça espelhando, né? Acho que sim. E aí já começando a pentear. Nossa, que legal. E aqui, ó, a cabeleira já ia tomando um volume. E nesse momento é interessante, assim, porque foi um período em que as mulheres estavam muito ligadas nessa coisa do cabelo liso. Então todas as mulheres fazendo chapinha, e eu penteando a cabeleira no meio da rua e ficando desse tamanho. Então, era uma coisa também que eu tava já cabelão. arrumado. Então essa foi a primeira performance, assim. Na verdade, antes desse trabalho, eu fiz um trabalho com a Alice K. Não sei se você conhece. E ela fez um... Ali, a gente falava que era performance, mas era bem mais teatral, porque tinha uma cena, tinha um texto. Eu não considero aquilo como performance. O evento era performático, porque era dentro de uma casa, com várias pessoas fazendo ações simultaneamente, era um negócio... Mas a minha ação em si, a primeira performance é essa. Aí, e você já meio que percebia que você ia pra você fazer então, assim, quando eu estava na escola de teatro, eu lembro que no 4º período de teatro eu descobri um cara, que eu sei que você gosta muito, que é o Antônio Arthur. E ali, quando eu li Arthur, eu falei, puxa, o que é isso, assim, né? Um cara que... Foi uma descoberta muito forte para mim. Naquele momento eu já comecei a investigar umas coisas diferentes e eu vi que eu estava começando a botar um pezinho em uma linguagem desconhecida. Mas como eu já trabalhava com teatro de animação, já tinha umas misturas, sabe? Então eu já vislumbrava aí um... Arthur, então, abriu mais. Abriu, né? Esse trabalho... foi feito em 2009, chama A Costura do Invisível. Porque o que acontece? Deixa eu ver se eu já estava, antes de eu entrar nisso, deixa eu só contar uma coisa assim, pro teatro.
Se eu estiver muito rápido, vocês pedem para eu parar, tá, gente? Quando eu ainda estava na Companhia Anima 2, que eu fiz essa performance, eu fui assistir um trabalho da Teatro. Não sei se vocês conhecem. É a companhia da Maura Baiocchi, do Wolfgang. E eles têm a Maura Baiocchi fez aula com o Kazuo. Com o Kazuo, então tem uma pesquisa aí, né, anterior da Maura imputou essas influências orientais no trabalho da Maura. E eu fui assistir Máquina Zaratustra, que foi um espetáculo, né, Nietzsche e todo esse universo que foi muito impactante para mim, sabe? Eu voltei, no espetáculo tinha quase 3 horas de duração e eu voltei para casa e nunca tinha visto um espetáculo que mexesse tanto comigo. Eu não conseguia dormir, sabe quando você entra num estado, você fala, nossa, o que está acontecendo? No outro dia eu voltei para assistir de novo, falei, quero ver essa coisa de novo. Acabou o espetáculo, eu falei, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer. E aí, coincidentemente, eu fui perguntar, falei, olha, vocês dão curso, o que vocês fazem? Eu quero participar disso aí. E eles estavam começando um processo do Nutan, que foi um Nutan que a gente fez depois, só que esse primeiro Nutan que eu fiz foi em 2006, que foi nesse mesmo período que eu fiz essa performance do cabelo. Então, aí começa uma ruptura, assim, no meu entendimento de teatro e uma abertura para o que viria a ser esse caminho com a performance. Porque o trabalho da Maura e do Wolfgang, ele mistura muitas linguagens. E pela primeira vez eu estava começando a dançar, que era uma coisa nova para mim também, porque o teatro até então era uma coisa mais tradicional, uma companhia de teatro infantil, nananana. E aí esse trabalho vem com a dança e foi muito contundente, assim. E o mais engraçado é que eu entrei para fazer o curso com eles, isso foi final de 2006. Em 2007, quando a gente retomou o processo, uma das atrizes do Máquina Zaratustra saiu e eu fui convidada para integrar o elenco. Então foi muito, nossa, agora era viver aquilo no palco também. E isso transformou, tanto que depois, quando acabou o processo, eu já não sabia mais o que fazer, porque eu não conseguia mais voltar para o teatro que eu estava fazendo antes, e já tinha acabado o processo com eles, e aí eu fui estudar performance. Fui para a PUC, e ainda estou fazendo o curso, estou prolongando o meu curso, e aí fui estudar performance, que é a primeira performance que eu criei lá na PUC, já com toda essa coisa, aí foi a costura do invisível. Que é esse trabalho aqui que mistura a palavra e a costura do invisível. Paralelo a isso, só um detalhe, assim, vocês estão vendo aqui, está escrito bordado, né? Eu até, atualmente ainda, eu dou aula de bordado, que também esse convite surgiu em 2006. 2006, como foi o seu, que ano você falou? 2001, né? Foi um ano, o meu 2006 foi um ano marcado por muitos encontros, assim. Em 2006 eu fui convidada para dar aula de bordado, porque eu sempre gostei de fazer umas intervenções assim nas minhas coisas. E fui convidada para dar aula de bordado para um grupo de senhoras de terceira idade. E isso começou a me inspirar a pensar os fios, que já era uma coisa importante para mim, no meu trabalho com a performance. E aí surge esse primeiro trabalho, que é a costura do invisível. Então, a mesa, né, quando a pessoa entra na sala, tem uma mesa com bastidor, né, que já é elemento de bordado, linhas, tesoura. O Irael escreveu um poema para mim depois que ele participou dessa performance, eu tenho até hoje. Eu vi no blog. Você viu no blog o poema dele? É que começa Cleos, né? Eu não lembro tudo, mas eu também não lembro. Cleos. Mas aí nesse bastidor ele tem umas instruções, e eu peço para que a pessoa, quando ela entra, eu estou de costas, e aí vocês vão ver aqui, ó. Eu peço para que ela pense numa palavra essencial. E que ela corte um pedaço de linha que ela acha que seja suficiente para abordar a palavra dela. E ela leva essa linha. Ela leva essa linha. E aí a gente borda junto. Então é um trabalho já, né? Diferente do pentear, que era um trabalho que eu estava ali sozinha, esse trabalho é um trabalho de encontro. Então eu preciso do outro para que esse trabalho aconteça. Então, olha lá, Rubens Espírito Santo, que depois eu vou falar dele também. Ele foi teu orientador, né? Foi meu professor.
E aí aqui, começando o processo. Então, com cada pessoa que chegava e cada palavra que ela trazia, a relação, acontecia uma relação diferente. Dependendo da palavra e de como a pessoa entrava ali, né, no espaço. Porque eu criei um espaço todo branco, eu estava toda de branco. E a coisa era silenciosa, assim, não sei, a conversa que se estabelecia quando a pessoa estava ali comigo. E tem música, não, né? Não, era silêncio. E nesse dia, assim, foi incrível, porque todas as vezes, eu já refiz essa performance algumas vezes, e se instaura um estado e um silêncio na sala. Mesmo que eu não fale, não preciso falar, olha, gente, ninguém fala, não tem isso, nas instruções não tem isso. Mas tem um aspecto aí que a própria performance acontece desse jeito, sabe? E esse é um elemento que eu vou desenvolvendo na minha pesquisa, que é a questão do silêncio, a questão do tempo expandido. Então a performance ela tem isso, né? Ela instaura um tempo em que, quando você percebe, já se passou horas e você está ali imerso naquilo. Então, mas aí o pessoal ia passando. Ia passando. Então cada pessoa sentava atrás de mim, trazia a sua palavra, né? Tocava na minha mão, de acordo com ela me dizia, e a gente bordava. Então o tempo desse encontro era o tempo do bordado. Então, palavras grandes, palavras pequenas. Teve uma vez que eu fiz isso na PUC, na Semana das Artes do Corpo, e uma menina trouxe para mim a palavra ar. E o pedaço de linha, gente, dela era isso. O primeiro ponto que eu dei acabou a linha. Aí eu falei, vou desmanchar, porque era uma palavra muito importante. Desmanchei e bordei um arzinho micro. Passado um tempo, eu conversando com essa menina, ela me falou que naquele momento a mãe dela estava hospitalizada e não conseguia respirar. Você fala, nossa, que forte, assim, né? Não, ela estava vivendo esse processo com a mãe. E naquele dia do encontro da performance, tudo que a mãe precisava era de ar. Então, por isso, a palavra essencial para ela era ar. Então, você fala, nossa, a gente não tem consciência. Não dá para você dimensionar quando você encontra com uma pessoa durante a performance o que ela está vivendo, ou como ela vai se relacionar com o seu trabalho. E, né, essas palavras aqui, paz, vibração, vontade, calcanhar. Então chegavam palavras, ó, sexo, risco, palavras muito variadas. Tinha mais uma foto. Bom, enfim. Então esse aí tem uma questão da poesia, sabe? Que é algo que eu sinto que eu ainda preciso desenvolver nesse trabalho. Eu achei que tinha uma outra foto com várias palavras. Mas cada vez que eu termino um pano, por exemplo, se a gente fizesse um encontro aqui hoje, né? Acaba um pano, tem uma sequência de palavras que às vezes quando você lê, você fala, nossa, é um poema. Porque, né, em cada encontro, novas palavras. Eu tenho vários, podia ter pego, né? Como se fosse um caleidoscópio de mosaico, sei lá. E o único pano que eu não tenho foi quando eu fiz na Oswald. Porque eu deixei o pano pendurado e no outro dia invadiram a cabana que a gente estava e levaram o pano. E é meio repetitivo, né, essa coisa? Então, o bordado ele tem essa ação da repetição, tem vários aspectos aí que eu gosto de pensar o bordado, mas eu vou seguindo, depois a gente pode, de repente, voltar nisso. Esse trabalho chama dermatografia, que também tem uma relação com as mãos. É um trabalho, dermatografia é o estudo das linhas das mãos, então, de novo, essa questão das linhas. Dermatografia. Muito legal o nome, né? E aí, aqui eu faço uma impressão. Aqui! Eu invertei a palavra. Essa aqui. Olha essa palavra, gente. Quer dizer, me esquenta. Então, cada um chega com uma. Corte, ó. Só que não foi esse A que eu falei agora, era o outro A. Vermelho do zero. O outro era Pulsar, dizer, o outro era um arzinho. Ai, nossa, misturou tudo. Tá tudo fora de ordem. Bom, acho que combina, né? Esse trabalho aqui foi um trabalho que eu fiz com o encontro com o Rubens Espírito Santo. Não sei se vocês conhecem o Rubens. O Rubens é um artista bem
radical, assim, ele é artista plástico, mas é um cara que tem uma visão filosófica e que uma compreensão de várias artes, enfim. E aí eu tive um encontro com o Rubens, um amigo me levou no ateliê dele e falou, quero te apresentar esse cara. No primeiro dia que eu conheci o Rubens, ele falou, vai abrir, eu vou fazer a abertura da minha exposição e eu quero que você faça uma performance. Imagina, você acaba de conhecer um artista, então tá, mas o que é? Cada artista, e ele tinha convidado alguns outros artistas, tinha uma geladeira. E ele deu uma geladeira para cada artista e cada um fazia sua obra dentro da geladeira. Mas como no meu caso a minha ação é a performance, eu me instalei na geladeira. E fiquei a noite inteira lá dentro da geladeira. E eu fiz uma pedra de gelo enorme e fiquei ali instalada. E esse trabalho eu falava sobre a espera. Porque foi muito engraçado, assim, porque era uma vernissage, a abertura do Rubens Espírito Santo, um negócio lotado. E aí o Rubens falou assim, gente, agora vai começar a performance da Lilian, imagina. Aí todo mundo vai pra frente da geladeira e fica lá, só que nada acontece, porque eu tinha acabado de colocar o cubo. E a ideia era ficar ali esperando esse negócio derreter. E aí todo mundo ficou ali e nada acontecia. E aí as pessoas foram dispersando, porque viram que nada acontecia. E aí, aos pouquinhos, a água começou a derreter e foi pingando em mim. E aí as pessoas voltavam, enfim. E algumas relações foram acontecendo. E olha isso, gente. O menino, ele não se conformava, porque eu tava gelada, né? A coisa ia... E ele pegava em mim, pegava na avó, trazia a avó pra me ver. E foi muito bonitinho. E tá verde, né? Porque tinha umas luzes. A Silvia, que é uma outra artista, tinha feito uma geladeira cheia de luzes, neon, umas coisas. E aí refletia. Esse aqui, já pulou, né? Esse aqui foi um trabalho que eu também fiz com o Rubens. Então, nesse período, depois dessa performance, eu fiquei um tempo estudando com o Rubens lá no ateliê. E convivendo com vários artistas ali. E aí o Rubens ganhou um projeto de ocupação da Funarte. E eu fiz esse trabalho junto com ele. Então, esse trabalho aqui... a gente ficou 3 meses ocupando a Funarte e esse foi na abertura também do projeto. Eu fiz um trabalho que chama Maléolo e tinha a ver com aquele momento, assim, não é uma coisa que eu... Era bem específica para a abertura, era simbólico, assim, porque eram acho que 28 artistas e somando a quantidade de maléolos tinha um número X, então eu quis fazer essa coisa do caminho, sabe? Está começando um processo, era 112 maléolos. E aí foi essa noite, então a gente fez meio que uma casa, assim, a Funarte virou uma casa, a gente dormia lá, foi um processo bem intenso também. Bom, a dermatografia, né, que eu falei um pouco para vocês também, essa questão com as linhas e as impressões, então pensar que cada mão aqui, né, tem uma história, conta uma história e cada linha, cada digital é única, né, essa coisa do ser único que está impresso aí no... E é verdade essa coisa de que as linhas mudam conforme o tempo mesmo? Mudam. Eu nunca fiz leitura de mão, mas assim, das coisas que eu li, dizem que mudam. Então, esse foi um trabalho em que a questão da impressão já... Mas foi um trabalho que eu fiz basicamente pensando na questão da energia, assim, que isso é um aspecto que me interessa, sabe? A presença e a qualidade energética que você instala no lugar. Porque a performance tem disso, né? Como eu estava falando, do tempo expandido. Então, esse trabalho, sempre que eu vou performar, eu passo por um processo de preparação. Então, assim, eu mudo minha alimentação, eu leio coisas específicas, eu me preparo fisicamente, mentalmente para esses encontros. E esse trabalho era um em que eu, né, não falava nada, era um negócio... Eu fiquei um tempo, assim, me preparando. As pessoas estão ali de fora olhando você naquela instalação. Porque eu fiz 2 vezes esse trabalho. E aqui nesse dia foi no Teatro Cacilda Becker, no evento de performance que teve, eu escolhi essa